Olá! O brasileiro vive endividado. De acordo com uma pesquisa encomendada por uma plataforma de renegociação de dívidas, 70% das famílias brasileiras têm uma dívida para pagar. E neste momento de pandemia, as finanças são profundamente impactadas. A crise da Covid aprofundou ainda mais o grave problema do desemprego e encolheu a renda dos brasileiros. Atualmente, 7 em cada 10 pessoas têm pelo menos uma conta em atraso. Independência financeira é o sonho de muita gente. E engana-se quem acha que garantir independência é só guardar um dinheirinho na conta do banco. Pelo contrário, é você precisar de um valor alto de dinheiro, saber de onde tirar, sem que ele comprometa suas outras despesas. Independência financeira é você saber lidar com o seu dinheiro de uma maneira que ele não controle suas ações. Pode parecer difícil de alcançar, mas com educação esse futuro é possível para qualquer um. E neste momento tão difícil que nós estamos vivendo, nunca foi tão importante ter educação financeira. Para falar sobre esse tema que muda o comportamento e o futuro das pessoas, nós vamos conversar com a sócia da XP e CEO da XPID, que é o braço de inovação e educação da XP Investimentos, a psicóloga Isabela Matar. Olá, Isabela, seja muito bem-vinda ao programa Laura Entrevista. Uma satisfação enorme poder conversar com você sobre esse assunto tão importante que é a educação financeira, que basicamente é saber poupar hoje para colher o amanhã. Oi, Laura. Muito obrigada pelo convite. O prazer em estar aqui com vocês hoje. Isa, antes de nós adentrarmos no assunto, eu gostaria de saber um pouco mais de você. Afinal, não é muito comum nós encontrarmos mulheres jovens, em cargos de CEOs na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Essa região ela é conhecida por ser um reduto bem masculino e por ter concentrado grande parte dos bancos, fundos de investimentos e corretoras do Brasil. Conta um pouquinho da sua trajetória e das dificuldades que enfrentou para chegar no cargo. Você é de que cidade? Como é que você foi parar em São Paulo? Bom, Laura, de fato não é fácil encontrar muitas mulheres no mercado financeiro, especialmente mulheres de outros estados, que não sejam São Paulo. Eu sou mineira de Belo Horizonte, sou psicóloga de formação pela UFMG e tive uma carreira muito pautada em projetos de educação, projetos de desenvolvimento humano. E eu acho que isso me ajudou a estar hoje à frente da empresa de educação da XP Investimentos. Eu trabalhei com a ONG do Jorge Paulo Lemann, a Fundação Estudar. Eu tocava à frente de seleção dos bolsistas. E dentro dessa ONG, a gente acabou criando uma área de negócio, que era um processo de seleção para empresas. Então, passamos a fazer seleção não somente para bolsistas da ONG, mas também para projetos de trainee e estágio das empresas, ancorada nessa visão de talentos que o Grupo 3G tem, que a Fundação Estudar tem. Essa foi a minha primeira experiência de intraempreendedorismo. De lá para cá, eu passei por um fundo de investimentos, um fundo de private equity chamado Tarpon Investimentos, na área de gente, também tocando processos seletivos, desenvolvimento de lideranças, eventos de cultura para as empresas investidas. E de lá eu executei e co-empreendi uma ONG de educação política, que é o Renova BR. Hoje o Renova BR é a escola de políticos mais conhecida do Brasil. Nós conseguimos em apenas 3 anos de existência, ocupar esse lugar, e foi um projeto, de novo, de empreendedorismo, de começar um projeto educacional do zero. A partir daí, eu fui convidada para assumir a empresa de educação da XP, com o intuito de expandir a educação financeira no Brasil. A gente tem uma meta muito ousada aqui, Laura, que é educar financeiramente 50 milhões de brasileiros nos próximos 10 anos. Então, mais uma vez, o encontro entre educação e empreendedorismo na minha vida, e eu estou aí à frente desse grande projeto e grande desafio, que é disseminar a educação financeira e de investimentos. Eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores
o que é a XP Educação e a Exped e como é que é o seu dia a dia, quais são os seus principais projetos, os principais objetivos, você já falou, 50 milhões, né, de brasileiros, e qual o desafio também da empresa além disso? Perfeito. Bom, a XP Investimentos nasceu muito ancorada na educação. A XP Educação era uma empresa irmã da XP Investimentos, era uma empresa de educação do grupo XP, através da qual a gente promovia cursos de investimentos e aproximava o cidadão comum, o brasileiro, desse tema. A partir dessa aproximação, as pessoas vinham mais interessadas em abrir conta na XP, né? Então, a XP Educação caminhou junto com o crescimento da XP Investimentos. O Guilherme Benchimol sempre conta essa história, né? Que foi através da educação que ele conseguiu atrair mais e mais clientes para a corretora. Hoje, o nosso projeto educacional é mais amplo, Laura. A gente está tocando uma missão aqui, não só de educar financeiramente 50 milhões de brasileiros, mas também de promover o Brasil que a gente quer ver. Então, nossos cursos passam por educação financeira básica, finanças pessoais, investimentos, trading, empreendedorismo, né? Porque a gente sabe que aumentar a receita é tão importante quanto investir bem o dinheiro do brasileiro, e MBAs, educação profissional. Então, a gente tem hoje desde cursos livres, gratuitos, de educação financeira básica e finanças pessoais, até MBAs de formação profissional. Quer dizer, a pessoa ela vai aprender desde o básico até o MBA, o que ela quiser a XP oferece, né? É isso. A gente fez um projeto amplo, Laura, para conseguir atender a demanda de todo e qualquer brasileiro, né? A gente vai desde organização de finanças domésticas até formação de profissionais para o mercado financeiro. Isso é uma inovação, né? Você não vê muitos MBAs no Brasil que formam para o mercado financeiro. Os MBAs, geralmente, são muito focados em finanças, e a carreira do mercado financeiro fica concentrada na atividade na Faria Lima, dentro dos bancos, dentro das corretoras. O que nós estamos fazendo é democratizando o acesso a esse conhecimento. A gente abre esse conhecimento e forma pessoas do Brasil inteiro, ou seja, você não precisa mais estar em São Paulo, na Faria Lima, para aprender a trabalhar no mercado financeiro, e a gente está abrindo isso para todo o Brasil. Hoje, através dos nossos MBAs online, nós formamos profissionais para o mercado financeiro em qualquer estado do Brasil. Muito bom. Vamos começar a falar do nosso assunto que nós viemos conversar com você. Ô Isa, o que é educação financeira? Por que ela é tão importante na vida do cidadão e como a falta da educação financeira ela impacta na vida dos brasileiros, e como é que a educação nos ajuda a fugir dos bancos, que é, acho que, o principal vilão, né, da gente hoje em dia, fazer dívida com o banco. Laura, educação financeira vai desde você conseguir organizar essas finanças, de você entender a lógica do longo prazo versus a lógica do curto prazo, como que você pensa investimentos, como que você pensa organização doméstica do seu dinheiro, como que você pensa o curto prazo e o que você vai investir nesse curto prazo, como você planeja o seu futuro próximo e como você planeja o seu futuro mais distante, né? Então, passa desde as finanças básicas e pessoais, como classificação dos seus gastos, montar uma reserva de emergência, guardar um pouco do seu dinheiro para o futuro, poupar e investir. A gente vai, através da educação financeira, trazer um pouco da noção do que são os produtos também de investimento que existem, a rentabilidade desses produtos, a lógica entre risco e retorno, e a lógica do tempo também, né? Qual é o poder dos juros compostos? E a educação financeira, ela se faz cada dia mais importante, porque a gente está hoje num cenário de Brasil muito diferente do que a gente tinha há poucos anos atrás. Nós hoje temos uma taxa de juros mais baixa da história, né? Quer dizer, agora subiu um pouco, estava 2% a taxa Selic, agora está a 2,5%. E o que isso significa, Laura?
significa que, historicamente, o brasileiro colocava o seu dinheiro em produtos financeiros ancorados na taxa de juros, que era alta, já foi 25%, já foi 14%, e ele ficava tranquilo, porque ele sabia que com a taxa de juros alta, o dinheiro renderia sem risco, sem maiores riscos. Agora, num cenário que a taxa de juros está 2,5%, é necessário tomar um pouco mais de risco para você ter a mesma rentabilidade que você tinha há anos atrás, quando a taxa era 14%, por exemplo. E quando você precisa tomar mais risco nos seus investimentos, a educação financeira se faz ainda mais necessária, para que você tome riscos de forma consciente e que você não entre numa roubada com o seu dinheiro. Hoje não adianta você colocar mais o dinheiro na poupança, antes rendia o dinheiro, você colocava lá, não precisava mexer e no final do ano você tinha o seu lucro. Hoje não adianta nada você fazer isso porque a poupança não rende. Você precisa arriscar, mas para você arriscar, é claro, você precisa entender, né? Exatamente, Laura. Existe ainda R$1 trilhão na poupança. Isso é muito dinheiro, né? E o que acontecia antigamente? A poupança é um investimento que acompanha a taxa de juros. Então, você empresta... O que é a poupança? Você empresta o seu dinheiro para o banco utiliza o seu dinheiro para investimentos outros e ele te paga com uma taxa que acompanha a taxa de juros. Qual é o problema disso? Quando a taxa de juros está a 14% e a inflação está a 3%, 4%, você ainda tem um delta, uma diferença de 10% de rendimento entre o que a poupança vai te pagar e o quanto a inflação está comendo o seu dinheiro, certo? Agora, no cenário atual, em que a gente tem uma inflação a 3%, 4%, uma taxa de juros a 2%, 2,5%, percebe? A inflação é maior do que a taxa de juros. Ou seja, o rendimento real deste investimento é negativo. A inflação come o seu dinheiro mais do que ele rende para você com a taxa de juros. E é por isso que a educação financeira é necessária, porque pensa, nós temos R$1 trilhão na poupança. R$1 trilhão rendendo negativamente no bolso do brasileiro. E quem são as pessoas que lucram com isso, Laura? Somente os bancos. Os bancos, claro. Porque é quem está tomando esse empréstimo num juros baixo e usando esse dinheiro para outros tipos de investimento. Então, é importantíssimo que o brasileiro se eduque financeiramente, compreenda os tipos de investimentos e os tipos de produtos de investimento que existem para que ele saia dessas roubadas. A poupança, hoje em dia, é uma roubada, porque ela tem investimento real negativo. Até porque você falou que os bancos são os únicos que lucram, mas quando a pessoa vai lá fazer o empréstimo, faz o empréstimo a um juros altíssimo, mas ele pega o dinheiro emprestado de quem está com dinheiro na poupança a um juros muito baixo. Então é exatamente o oposto, ele toma o seu dinheiro a um juros baixo e quando você vai pegar o dinheiro do banco é um juros extremamente alto. Quer dizer, o consumidor, né, só perde dinheiro com o banco. Por isso tem que aprender a educar para sair dessa roubada, né? Exato. Na hora de tomar um empréstimo, Laura, é importantíssimo olhar para a taxa de juros, né? Porque a gente sabe que o brasileiro hoje tem uma dificuldade com a educação financeira e muitos brasileiros não conseguem ainda entender a relação dos juros compostos. Os juros compostos são juros sobre juros, ou seja, se você começa a investir um montante hoje, esse montante ele vai cobrindo juros em cima de cada adição que o tempo do próprio juros dá. E a mesma coisa para a dívida. Se você está endividado, o seu buraco vai aumentando, né? A sua dívida vai aumentando e os juros vão sendo cobrados em cima da sua dívida completa. Então, é muito importante que as pessoas compreendam a quais taxas elas estão pegando empréstimo, se realmente elas vão conseguir pagar essas taxas de juros que são impostas
e, mais do que isso, olhar para as taxas de rendimento do dinheiro que elas estão investindo. Ambos os lados são importantes, né? Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos para conversar mais um pouquinho sobre educação financeira nesses tempos tão instáveis com a CEO da Exped, Isabela Matar. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e hoje estamos abordando o tema Importância da Educação Financeira nos tempos atuais. E eu estou conversando com uma expert no assunto, a psicóloga Isabela Matar. Isa, a educação financeira basicamente é ganhar, economizar e investir. Ou seja, poupar hoje para colher amanhã. Parece óbvio, né? Mas não faz parte da vida da maioria das pessoas. Ao menos não das que passam dificuldades constantemente. Hoje não está fácil para ninguém. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, a cesta básica ela é mais cara que o auxílio emergencial. Ela está passando dos R$600. Então, grande parte da população ela tem que escolher entre pagar as contas ou comer. E a melhor maneira de lidar com tantas contas é a partir da educação financeira. Ela é fundamental não só para controlar as despesas, como também, como você já disse anteriormente, fazer uma reserva no caso de emergência. Mas o ganhar dinheiro e o poupar ainda é um ilustre desconhecido do povo brasileiro. Por que o brasileiro nunca foi ensinado a ter educação financeira desde criança? Ainda dá para mudar isso? Laura, com certeza. Nós não tínhamos educação financeira como disciplina obrigatória no ensino fundamental e médio. E agora, felizmente, nós temos, né? Foi aprovada a lei da Base Nacional Comum Curricular, que obriga todas as escolas brasileiras a terem algumas disciplinas transversais, como educação empreendedora e educação financeira. Então, esse projeto de lei foi aprovado, esse projeto está em implementação nas escolas brasileiras, mas ainda está num ritmo lento. A gente percebe que vai demorar um pouquinho até conseguirmos ter todas as crianças com educação financeira como disciplina transversal na escola. Felizmente, isso está aí no nosso horizonte. Agora, a gente não pode esperar, né, Laura? Tem muitos adultos que não tiveram essa educação na escola e que hoje já passam dificuldade. E é por isso que a Exped existe. O nosso propósito como escola digital e acessível é ajudar todo e qualquer brasileiro que tenha interesse em melhorar as suas finanças. Nós fizemos uma pesquisa no final do ano passado sobre os impactos da pandemia nas finanças do brasileiro. E nós vimos que a pandemia, de fato, trouxe à tona essa visão da necessidade de se pensar e se planejar o longo prazo. Nós vimos pela pesquisa, Laura, que 7 em cada 10 brasileiros perceberam na pandemia que sua renda era insuficiente para sustentar o seu custo de vida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o brasileiro gasta mais do que ganha, né? Que o comportamento do brasileiro é de não se planejar, é de usar muito cartão de crédito, de tomar muita dívida e entender que isso vai se acumulando para o futuro sem um planejamento sólido do quanto que essas contas vão chegar. A gente vê aqui, trabalhando com educação financeira, que nós temos pessoas de renda alta endividadas. Ou seja, o endividamento nada tem a ver com a renda da pessoa. As pessoas costumam dizer, eu sou endividado porque eu ganho pouco. Não é verdade. Existem pessoas que ganham muito, mas que são endividadas. O endividamento é uma questão comportamental. É falta de planejamento, né? Matemática. É falta de planejamento e organização, né? É aquela coisa, colocar no caderninho, escrever seu gasto. Eu lembro da minha mãe, quando eu era criança, eu lembro muito da minha mãe que ela anotava item por item no caderno,
tudo que ela gastava para fazer a conta no fim do mês. E eu falava, mas para que é isso? Ela falou, não, porque eu tenho que saber colocar, colocava os comprovantes, somava, e aquilo ficou em mim, que ela falou, eu não posso gastar mais do que eu ganho. E o brasileiro, ele é consumista, né? Vai no cartão e com o cartão a gente no final não sabe quanto gasta e também não entende os juros do cartão de crédito. Exatamente, Laura, exatamente. Então, o primeiro passo para quem quer se educar financeiramente é fazer exatamente isso que você descreveu. É anotar os gastos, classificar os gastos. O que significa isso? O que são gastos essenciais? Ou seja, o que são gastos que eu não posso abrir mão, que eu não posso viver sem? Como alimentação, moradia, as contas básicas, né? Depois, você tem os gastos superficiais, né? Que são gastos ali de desejos momentâneos. É aquele cafezinho a mais, é aquela roupa a mais que você compra. São os gastos supérfluos, né? Você precisa classificar esses gastos também. E aí você vai entender no percentual do seu orçamento o quanto que os gastos essenciais levam e o quanto que os gastos supérfluos levam. Ah, mas eu tenho que me privar de todos os pequenos prazeres da vida? Não, mas você precisa ter disciplina. Por quê? A gente viu na pandemia que questões fora do nosso controle podem acontecer. Então é importante que você tenha uma terceira caixinha, que é a caixinha da reserva de emergência. A reserva de emergência é um dinheiro que você tem que ter à mão, né? Ou seja, acessível, um dinheiro no investimento. Não é para guardar no colchão, hein, pessoal? Dinheiro tem que estar em investimento. Ele deve estar num investimento que você consiga resgatar com rapidez, né? E que vá te suprir caso alguma coisa emergencial aconteça. Nós sempre indicamos, através dos nossos planejadores financeiros, nossos consultores, nossos assessores, que as pessoas tenham de reserva de emergência o valor equivalente a 6 meses dos gastos essenciais, de 6 meses a 1 ano. Por quê? Se algo acontece, como essa pandemia, ou se a pessoa perde o emprego, ela tem aquela reserva de emergência que, de novo, é um dinheiro acessível, investido em algo que você consegue resgatar, ou seja, que você consegue puxar de volta esse dinheiro com facilidade e rapidez, equivalente aos seus gastos essenciais por 6 meses. Depois que você classificou os seus gastos, montou a sua reserva de emergência, aí você vai pensar em investimentos um pouco mais a longo prazo. Aí você começa a entender quais são os seus objetivos de médio prazo. Poxa, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu preciso ter algo em relação à minha saúde, um dinheiro para um projeto de saúde que eu preciso fazer. E depois você entende quais são os seus objetivos de longo prazo. Pô, minha aposentadoria, né? A famosa aposentadoria. Como que eu vou construir essa reserva para quando eu estiver mais idoso, quando eu tiver mais idade e não for tão produtivo quanto eu sou hoje? Nós, Laura, infelizmente, não somos acostumados a pensar no longo prazo. A nossa vida de trabalho, ela tem um pico e depois ela desce. E nós estamos vivendo cada vez mais, né? Antigamente as pessoas viviam até os 40, 50, 60 anos. Hoje nós vivemos até 80, né? 70, dependendo da região, enfim, das condições. Então nós precisamos programar essa curva para quando ela começa a descer. Porque a sua renda na velhice, ela é menor do que a sua renda na sua juventude, na sua vida adulta. E você precisa manter aqui uma reserva para te sustentar quando você não for mais capaz de trabalhar no mesmo ritmo e ter a mesma renda que você tinha quando você era adulto. Então, nós ainda não fomos acostumados a pensar nessa curva. E a educação financeira, ela traz essa visibilidade de longo prazo e ela faz a gente entender que é necessário investir, não apenas poupar. Veja bem, investir para que
você coloque o seu dinheiro para trabalhar para você e você tem acesso a esse dinheiro quando você estiver um pouco mais idoso e trabalhando um pouco menos, com menos capacidade de produção. Isa, foi interessante você falar isso, porque como as pessoas estão vivendo mais, né, numa qualidade de vida melhor, eu vejo muita gente que já está em fase de aposentadoria, mas não se planejou e não pensa muito, porque ela fala, bom, eu estou muito bem, eu tenho muita saúde, acha que vai poder trabalhar por muito mais tempo, né? Ela já tem, passa dos 70, mas fala, estou ótima, ela não entende que o período de trabalho já vai diminuir, não fez esse planejamento, então como ela não aceita isso, não fez o planejamento e aí a renda dela acaba diminuindo. Perfeito, Laura. E nessa mesma pesquisa que a Exped fez em parceria com o Instituto Locomotiva no ano passado, sobre os efeitos da pandemia nas finanças do brasileiro, nós vimos que apenas 44% dos brasileiros diz ter algum dinheiro guardado. Isso é muito problemático, porque mais da metade da população não tem nenhum tipo de dinheiro guardado, nem para a sua reserva de emergência, caso algo emergencial aconteça, nem para esse período da velhice que a gente está falando aqui. Então, a gente vê que é necessário uma mudança comportamental imediata no brasileiro para que a gente não sofra uma dificuldade social de termos vários idosos dependentes ou de suas famílias ou sem renda alguma no futuro, né? É importante a gente se planejar desde já. Isa, eu gostaria só de fazer um comentário a respeito do que você falou sobre a pessoa que tem que guardar o dinheiro, investir o dinheiro e não guardar embaixo do colchão, porque o avô de uma amiga minha, ele fez exatamente isso. Ele guardou o dinheiro embaixo do colchão, ele acabou falecendo e naquela época de mudança de cruzeiro novo e volta e para real, quando ele faleceu, a família achou todo o dinheiro escondido, mas não valia mais nada, como se fosse hoje R$1 milhão e não adiantou de nada, porque estava todo embaixo do colchão, dentro do colchão. Meu Deus do céu, Laura, isso é super sério. Inclusive, nem precisa trocar a moeda, tá, pessoal? O dinheiro se desvaloriza a cada dia. É normal isso, é natural. Esse processo se chama inflação, não é mesmo? O real que compra um pãozinho hoje não vai comprar um pãozinho daqui a 5, 10 anos, né? Vocês devem se lembrar que há muito pouco tempo atrás, o pão custava, sei lá, centavos. Hoje em dia é um pouco mais caro. A passagem de ônibus também encareceu um pouco mais. Ou seja, por que isso? Porque existe o processo natural da inflação. Então, o dinheiro que você ganha hoje, ele não vai valer a mesma quantia daqui a 10 anos. E é por isso que é tão importante investir. Porque no investimento, o seu dinheiro está sendo trabalhado. Ele vai render acima do que ele é hoje no futuro. E é por isso que é importante você entender que o dinheiro guardado no colchão perde valor, enquanto que o dinheiro que está investido, ele ganha valor, ele gera mais valor. E ele vai, no mínimo, se manter aí valorizado pelos próximos anos. É importante que a população tenha essa consciência. Isabela, em vários países do mundo acontece exatamente o contrário do que acontece aqui no Brasil. Educação financeira ela é ensinada desde menino na escola. Aqui no Brasil, os alunos do ensino médio, tanto na rede pública quanto na privada, eles amargaram a última colocação em educação financeira no PISA em 2015 e avançaram apenas 4 casas no teste de 2018. Esses dados, eles refletem o tamanho do problema. Nós somos um povo que não sabe poupar e também não sabe investir. Então, qual o tamanho do desafio de disseminar educação financeira num país como o Brasil? Existe algum plano para se atingir as classes mais populares? Laura, existe. Felizmente, existe, né? A Base Nacional Comum Curricular foi um projeto de lei aprovado que coloca como base
disciplinas obrigatórias para todas as escolas brasileiras. E dentro dessa nova grade de disciplinas obrigatórias, há a disciplina de educação financeira. Então, felizmente, a partir de agora, as escolas são obrigadas a dar essa disciplina de forma transversal. O que significa isso? A educação financeira, ela deve ser ensinada ao estudante dentro das outras disciplinas. Então, ela pode estar na matemática, ela pode estar na geografia, ela pode estar permeada nas outras disciplinas, mas é obrigatório que o aluno entenda minimamente de educação financeira quando ele se forme, tá? Então, felizmente, com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, nós seremos educados financeiramente na escola. Mas isso demora um tempinho para ser implementado, né? A gente sabe que as escolas ainda estão na jornada de construir essas disciplinas transversais. O que a gente pode fazer imediatamente, inclusive para a população que já saiu da escola, é trabalhar com essas pessoas através da educação digital, né? Então, hoje, a gente viu também nessa pesquisa que fizemos na pandemia, que os brasileiros acordaram para a necessidade da educação financeira e eles estão buscando mais conhecimento sobre isso, principalmente na internet, né? Na Exped mesmo, nós temos um curso gratuito de finanças pessoais no YouTube, de organização desses gastos, né? Classificação desses gastos. Então, há muito conteúdo à disposição, basta procurar na internet que as pessoas acharão conteúdos gratuitos sobre educação financeira. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos para conversar mais um pouco sobre educação financeira com a CEO da Exped, Isabela Matar. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Laura Entrevista e hoje eu estou conversando com a Isabela Matar. Ela é CEO da Exped, que é um braço de educação financeira da XP Investimentos, e é sobre esse assunto que nós estamos abordando. Ô Isa, falando em XP e Exped, vocês têm algum plano para levar educação financeira para os alunos do ensino médio por meio de alguma plataforma específica? Como realmente popularizar o acesso do brasileiro à educação financeira? Excelente pergunta, Laura. Nós estamos hoje na Exped tratando digitalmente do assunto, né? Então, todo mundo que entra no nosso site tem acesso a pelo menos um curso gratuito de educação financeira básica, tá? A gente tem um curso que é o Equilíbrio Financeiro, que te ajuda a organizar as suas finanças pessoais e montar uma estratégia de longo prazo. Além disso, nós acabamos de lançar o Instituto XP, que vai ser o nosso braço social dentro da XP para levar educação financeira gratuita para estudantes, para populações mais carentes. E o Instituto XP vai trabalhar em parceria com a Exped School, que é a nossa escola que eu toco, para levar essa metodologia de organização de finanças pessoais para mais de 50 milhões de brasileiros nos próximos 10 anos. Maravilha. Nós temos uma fundação aqui também, então eu já estou me colocando, nós estamos colocando à disposição a Fundação Júlio Campos para fazer uma parceria com a XP para trazer esse curso em Mato Grosso e ajudar a população aqui também. Maravilhoso, maravilhoso. Isabela, durante muito tempo as finanças da casa ela sempre foi segredo dos homens. Atualmente as mulheres elas já participam da condução do orçamento familiar. Mas falar sobre dinheiro ainda é um tabu nas famílias brasileiras. Faz sentido pensar que conversar sobre renda pessoal, orçamento familiar, é um tema que ainda precisa ser rompido no Brasil? Por quê? Laura, esse é um tema importantíssimo, porque, na verdade, a gente vê que hoje a decisão de compra e de consumo das famílias brasileiras muitas vezes está na mão da mulher. Além do mais, nós temos muitas mulheres que são chefes de família, muitas mães solteiras no Brasil. Então, é importantíssimo
ter conteúdos e cursos direcionados a este público, que é um público altamente decisivo na nossa economia. Hoje, de fato, existe cada vez mais um acesso das mulheres ao mercado de trabalho. A gente está cada vez mais caminhando para uma equidade de gênero no mercado, nas carreiras. Ainda temos muito a avançar, eu sei, mas é uma jornada e a gente está caminhando para isso. Então, existe a necessidade, sim, de endereçar ao público feminino cursos e conteúdos de educação financeira. Nós fizemos na Exped um curso específico para mulheres, né? E a gente trouxe muitas assessoras de investimentos da XP Investimentos para falar sobre montagem de carteira, planos de longo prazo, como que as mulheres podem organizar o seu dinheiro e não delegar para o marido as decisões financeiras, né? A gente vê muitas vezes casos de mulheres que trabalham, que são independentes financeiramente, mas que delegam toda a gestão financeira para o marido. Todos os investimentos da família, todas as decisões financeiras, o marido que toma. E a gente acha que é importante as mulheres se educarem e buscarem independência também nesta tomada de decisão. Então, convido a todas as mulheres que estão nos assistindo a buscarem conhecimentos sobre investimentos, né, para que participem junto do marido das decisões de alocação desse recurso, se a gente vai realizar um sonho a curto prazo, se a gente vai realizar um sonho a médio prazo, a mais longo prazo, qual é o planejamento da família, quais são os objetivos financeiros e materiais dessa família, em quanto tempo, e quais são os produtos de investimento que atendem a essas necessidades. Então, as mulheres devem, sim, cada vez mais buscar esse tipo de conteúdo, e nós, na Exped, fazemos também, direcionamos também vários cursos para o público feminino. Eu, como mulher e executiva, tenho muito orgulho de dizer isso e convido a todas as mulheres a conhecerem cada vez mais sobre educação financeira e de investimentos. Isa, se na vida adulta fazer um planejamento financeiro já é um grande desafio, quando jovem isso é ainda maior. Porque é nesse período que a independência chega e os gastos começam a ser de responsabilidade própria e não mais dos pais. Por isso é comum nós encontrarmos pessoas que começaram a se endividar lá na juventude. Que dicas você daria para esses jovens que estão começando a ter independência financeira? Olha, Laura, a gente vê muitos jovens se endividando, principalmente no cartão de crédito, porque o jovem começa a trabalhar, ele começa a ter a independência financeira dele e ele começa a consumir mais do que ele fazia antigamente, né? A dica que eu dou para os jovens é: viva com 50% da sua renda. Os outros 50% use para montar a sua reserva de emergência, como a gente já falou aqui no programa, e para pensar no seu longo prazo. Qual é o maior erro hoje dos brasileiros, Laura? Os brasileiros, eles ganham X e eles levam uma vida como se eles ganhassem 2X, né? Por isso que a gente se endivida tanto, porque a gente tem essa visão de que a gente pode tomar crédito, de que a gente pode pagar no cartão tantas vezes, e a gente acaba não fazendo conta dessas dívidas que vão se acumulando para o futuro. Enquanto que o correto deveria ser o contrário. Deveria ser: você ganha X, viva com metade de X, né? Gaste apenas metade do que você ganha. E a outra metade você tem que investir, você tem que planejar o seu longo prazo. Então, a dica que eu dou para os jovens é: pense naquela curva que a gente falou mais cedo, da sua vida laboral, da sua vida de trabalho. Você tem um ápice de produtividade e essa produtividade cai. E na velhice nós não produzimos renda como a gente produz na juventude. Logo, na juventude é a hora de você ganhar esse dinheiro, poupar esse dinheiro, investir esse dinheiro para que no futuro você possa desfrutar de uma velhice tranquila. Então, jovens, vivam com 50% do que vocês ganham.
E os outros 50%, planeje o seu futuro, a sua velhice, a sua vida mais à frente. Eu acho que essa dica vale para todo mundo, né? Acho que para todos nós vale a mesma dica. Os jovens para não chegar na nossa fase e estar endividado, mas vale para todos nós. Com certeza, com certeza. Isabela, muito obrigada pela participação no programa e por todos esses ensinamentos de um tema tão importante nos tempos atuais. Eu tenho certeza de que os nossos telespectadores, eles compreenderam que gastar dinheiro sem planejamento é igual a endividamento. E isso ninguém quer nos dias de hoje. Perfeito, Laura. É um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, investir hoje é muito importante para você garantir um futuro tranquilo. E a pandemia nos trouxe a consciência da necessidade deste planejamento financeiro de mais longo prazo. Então, comecem agora e vocês terão, com certeza, um futuro mais tranquilo se a gente for disciplinado no hoje. Muito obrigada, Laura. E você que ficou conosco durante todo esse tempo, muito obrigada pela companhia e continue ligado aqui na programação da TV Brasil Oeste, a TV que você se vê. Até a próxima segunda.